Não existe ficar em italiano. Durante as nossas aulas de conversação na itálica, muitas vezes eu me deparo com a dificuldade dos alunos em traduzir o verbo ficar, que em português é muito frequente, é usado em vários contextos, mesmo que muitas vezes a gente não se dê conta disso. E já começa o vídeo com um alerta. Fica, em italiano, é um termo vulgar para falar de vagina. Então cuidado na hora de traduzir para não falar aquele portulhano e acabar mandando um fica no meio da frase sem querer, ok? Os italianos vão olhar para você um pouco chocados. Vamos ver então algumas opções para traduzir esse verbo em italiano. Como na aula de hoje nós vamos comparar bastante as duas línguas, eu vou falar mais português do que o normal. Mas não fica chateada, não fica chateado. No nosso canal, a maioria dos vídeos que você encontra são em italiano, então não deixa de dar uma olhada nas nossas playlists e se inscreva no canal. Dito isso, fica à vontade e vamos começar. Opa, olha só, eu já usei 2 vezes o verbo ficar. Não fica chateado, que em italiano a gente pode traduzir como non prendertela ou non arrabbiarti. E fica à vontade, que em italiano dizemos accomodati. Bom, você já está percebendo então que temos várias opções para traduzir esse fica do português, né? Quando usado para expressar sentimentos, tipo ficar triste, ficar alegre, etc., ou estados, tipo ficar cansado, ficar atento, etc., o verbo ficar, geralmente em italiano, pode ser traduzido utilizando verbos como essere, stare, rimanere, diventare, fare, risultare, venire, riuscire, entre outros, dependendo do contexto. Mas agora vamos para aquele que eu acredito que seja o melhor modo de ensinar todas essas formas para vocês, ou seja, apresentando exemplos e modelos de frase. Inclusive, essa é uma das várias técnicas que nós usamos no nosso curso L'Italiano Essenziale, que é o curso pioneiro em ensino de língua e cultura italianas online, onde você tem contato diário comigo e com a minha equipe. Se você quiser saber mais, dá uma olhadinha no link aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá. Eu vou dizer algumas frases em português e vou dar alguns segundos para que quem já tenha um pouco mais de conhecimento em italiano tente traduzir. Agora, se você está no começo do aprendizado, é só aguardar um pouquinho e verificar a frase em italiano que eu vou dizer logo em seguida. Tá? E aí você pode comparar a tradução. Tomar notas é sempre muito bem-vindo, tá? Ajuda muito no aprendizado. Então, se você tiver um papel e uma caneta, já anota por aí, ok? Então vou começar, hein? Fica atento, fica atento. Come si dice in italiano fica attento? Fai attenzione, oppure stai attento, stai attenta. Essa primeira frase foi rápida, já joguei aí na fogueira só para você acordar, mas não fica preocupado, não fica preocupada. Opa, tá aí a segunda frase. Ficar preocupado em italiano, preocupar-se. Né? Então, se eu quisesse dizer literalmente não fica preocupado, eu diria non ti preoccupare ou non preoccuparti, tanto faz. Então veja que em italiano a gente não precisa de nenhum outro verbo para transmitir a ideia. Eu uso exatamente o verbo preocupar-se. Não preciso dizer ficar preocupado, não preciso desses 2 verbos, eu uso diretamente o verbo preocupar-se. E já vou aproveitar esse exemplo para chamar a atenção de vocês que muitas vezes podemos usar verbos pronominais, ou seja, que tem um pronome, tipo preocupar-se, rallegrar-se, rattristar-se, etc., para traduzir esse ficar do português. Vocês entenderam tudo até agora? Sério? Ótimo, então eu fico feliz. Opa, fico feliz. Qui abbiamo molte opzioni. Sono contento. Mi fa piacere. E já aproveitando, vamos ver essa mesma expressão no passado, porque é muito comum a gente dizer fiquei feliz, né? Eccovi alcune opzioni. Sono rimasto contento per qualcosa. Mi sono rallegrato. O qualcosa mi ha reso contento, mi ha reso felice, mi ha rallegrato, mi ha fatto piacere. Como vocês estão vendo, temos vários verbos aí, né? Rimanere, sono rimasto contento. O próprio verbo rallegrar-se, mi sono rallegrato, ou rallegrare, qualcosa mi ha rallegrato. O verbo rendere, que tem vários usos possíveis, entre os quais no sentido de transformar, né? Fazer algo se tornar outra coisa. Né? Aquilo me deixou feliz, me fez feliz. Né? Qualcosa mi ha reso felice, mi ha reso contento. E mesmo o verbo fare, mi ha fatto piacere, é uma expressão muito utilizada em italiano.
Realmente o verbo fare é certamente um dos verbos mais versáteis do italiano, que a gente usa em uma série enorme de expressões, e eu até já presenteei vocês com uma lista de expressões que tem no seu interior o verbo fare, hein? Dá uma olhada no vídeo que está aparecendo aqui, você pode clicar lá e baixar também esse material gratuitamente. Vamos lá, vamos para a próxima frase na mesma linha da anterior. Eles ficaram tristes. Podemos traduzir dizendo: sono stati tristi, sono rimasti tristi, sono diventati tristi, si sono rattristati, si sono intristiti, qualcosa o qualcuno li ha resi tristi. Vejam que temos mais uma vez os verbos essere, rimanere, diventare, rattristarsi ou intristirsi e rendere. Notem que essas frases também estão no passado, mas diferentemente do item anterior, da frase anterior que a gente tinha visto, elas não estão se referindo à própria pessoa que fala, eu, mas a eles. Se você está no começo do estudo do italiano, deve ter achado estranho que os verbos no passado são compostos por dois verbos, Não sei se você reparou. Sempre que tem um verbo no passado, eu utilizei dois verbos juntos, mas fica tranquilo que numa próxima aula nós vamos aprofundar essa questão e vai ficar tudo claro. E olha o verbo ficar aí de novo. Stai tranquillo, stai tranquilla. In una lezione futura approfondiremo questa questione e sarà tutto chiaro o diventerà tutto chiaro. Para concluir, mais 5 frases, todas no passado. Se você já estuda italiano, tenta traduzir. Ainda não estuda italiano? Sem problema. Tenta traduzir também. Depois verifica a minha própria tradução e compara. Ela ficou surpresa. Lei è rimasta sorpresa. Lei si è sorpresa. Nós ficamos cansados. Ci siamo stancati. Vocês ficaram com medo. Avete avuto paura. Ricordatevi che il verbo avere può indicare sia rapporti di possesso, sia le sensazioni fisiche e psicologiche come sete, fame, paura, eccetera. Potrei anche dire vi siete spaventati. Depois de muito esforço, o progetto ficou perfeito. Dopo un grande sforzo, il progetto è risultato, è venuto perfetto. No final, a receita ficou deliciosa. Alla fine la ricetta è risultata, è venuta deliziosa, è riuscita perfettamente. All'inizio del percorso di apprendimento è normale cercare di tradurre dalla propria lingua madre nella lingua che si sta imparando. Soprattutto nel caso di lingue simili come appunto il portoghese e l'italiano, la strategia del transfer è abbastanza comune e utile. Molte volte è possibile tradurre letteralmente, ma come avete visto oggi, molte altre volte no. In questa lezione ci siamo resi conto di quanto frequente è l'uso del verbo ficar in portoghese e abbiamo imparato che in italiano abbiamo molte opzioni per tradurlo, a seconda di cosa intendiamo comunicare. Ma non spaventatevi per la quantità di possibilità che abbiamo a disposizione. A mano che avanzerete nello studio dell'italiano vi abituerete a queste forme e diventeranno naturali anche per voi. Ricordatevi di fare sempre attenzione alle strutture che vi sembrano diverse da quelle che avreste utilizzato in maniera intuitiva e cercate di appropriarvene, cioè di inserirle poco a poco nelle vostre interazioni. Questo è quanto, spero che la lezione vi sia piaciuta e in caso affermativo mettete mi piace. Un caro saluto, alla prossima!